Bem, professor, olá. Eu sou Daniel Acker, faço parte da equipe do Leone, do Gabriel, do Thiago e do João Pedro. Eu fiquei com responsável do item 3.4. Eu vou utilizar essa representação esquemática aqui, que embora não seja ideal, né, para fins acadêmicos assim, que a gente consiga usar com uma maior eficácia, com um maior detalhamento, né, das partes do microscópio eletrônico de varredura. Essa aqui é a imagem completa. Eu estou aqui direto no site dele, né, já para caso precise verificar. Essa imagem é bastante conhecida e eu vou iniciar aqui a apresentação. Lembrando que o filamento da atividade, né, relativa à atividade, é o filamento de tungstênio que foi solicitado. Infelizmente está tendo. Deu uma pequena travada aqui, mas em alguns segundos dá certo eu começar a apresentação. Começando pelo sumário, né? Eu vou aqui falar um pouco dele enquanto não abre. A gente vai começar falando do Venelt. Acredito que essa seja a pronúncia certa, ou Welnet. Depois a gente vai partir para o anodo e para as bobinas condensadoras, para as bobinas de varredura, as lentes Stigmator, né, as aberturas, a lente objetivos, detectores, isso configurando a parte 1 da apresentação. E a parte 2 falando da alteração da distância focal, diâmetro de sonda, tensão de aceleração e magnificação, utilizando os componentes descritos na parte 1, né? Começando pelo Velnet, né? Eu vou ficar utilizando esses pequenos fragmentos dessa imagem que eu mostrei anteriormente, né? O Velnet, ele é, como a gente sabe, um cilindro, né? Que ele vai envolver o canhão de elétrons e ele vai funcionar como se fosse um eletrodo adicional que vai ficar polarizado de maneira negativa. Daí que vem o nome, né? O outro nome que é dado a ele, que é a grade catódica. A função principal dele, né, é limitar a quantidade de elétrons, né, que é emitido pelo filamento. E também de focar o feixe de elétrons para a direção correta, né, sem que a gente desperdice nenhum elétron seja dissipado. Continuando aqui, vamos indo para o anodo. A gente sabe que o anodo ele se localiza após o Velnet e ele possui um furozinho, né, no meio. E ele tem a função, né, principal, a gente consegue ver bem descrito aqui, né, esse furo. A função dele principal ele é acelerar os elétrons que vem do cátodo, né, que vem ali do Velnet, por causa da diferença potencial que tem entre aquela grade catódica que é formada no Velnet e o anodo. Acredito que o próximo sejam as bobinas condensadoras. Essas também são chamadas de lentes condensadoras e elas servem como lentes para focalizar, né, o, o feixe de elétrons que vem disperso, né? Se a gente volta aqui na imagem, a gente vê que a gente tem essa abertura diminuindo, a abertura que vem do Velnet e passa pelo anodo. E no caso dessas bobinas, né, a gente vai dizer que a função dela é focar, né, e concentrar esse feixe na próxima parte do circuito, né, da mecânica do nosso MEV.
que vai concentrar na bobina objetiva, né, e controlar o tamanho do feixe ali, e, e do número de elétrons, né, incidentes que vai bater na amostra. Passando agora para as bobinas de varredura, né, elas vão se localizar mais próximos da amostra, e bem onde está selecionado, mostrando. E ela vai ter a função principal, né, que é de permitir que o feixe ele vá se deslocar ao longo da amostra, né, dependendo da região que eu quero varrer na amostra colocada no microscópio. É por isso que elas vêm sempre em pares, né, que é um para cada direção da amostra. Se a gente imaginar que é um plano, um é para a direção X e o outro para a direção Y. Falando agora das lentes Stigmator, né? Eu peguei esses exemplos aqui de lente. Eu não consegui achar uma imagem que eu acho muito bem onde que ela fica localizada. E enfim, elas são essas lentes, né? Tal como as outras bobinas, elas são colocadas ao redor do feixe, né? Que para poder corrigir o astigmatismo, né, que vai ser gerado na imagem, que é um dos maiores problemas, né, para a gente ver no microscópio óptico. E cada par dessa lente, né, ela pode reduzir o astigmatismo em uma dada direção. E elas são utilizadas por isso, né, em conjuntos de 4 ou então de 6 por vez. Passando agora para a abertura, né? Tem tanto uma imagenzinha ilustrativa e onde que ela e os vários locais que elas são localizadas, né? A gente sabe que elas são peças, né, de metal que tem vários furos, vários furinhos, né, de diferentes diâmetros e ficam localizados entre as lentes convergentes e as objetivas. Com o objetivo, né, com a função, né, de restringir o feixe de elétrons que vai ser gerado e vem sendo controlado passando pelos componentes. E aí a gente consegue diminuir, né, os feixes e torná-los mais finos, de acordo com a abertura. Indo aqui para a parte das lentes objetivas, né, a gente vai ver que elas têm uma estrutura parecida com a das condensadoras. E a diferenciação dela para a função das condensadoras é que nelas o papel principal, né, é focar o feixe de elétrons na amostra. Dessa forma, né, a gente diz que essas lentes elas vão poder definir o foco, né, o tamanho do feixe e também controlar as aberrações, tal como as lentes utilizadas para astigmatismo. Passando para os detectores, que ficam localizados aqui mais abaixo, né, da amostra. Eles são os nossos sensores, né, que eles vão captar os elétrons que vão provir da amostra. Dessa forma, né, de acordo com as informações que são capturadas por esses detectores, se formam padrões, né, e a gente tem dados, começa a formar os dados a respeito da amostra. E esses dados, né, eles vão ser processados pelo computador e vão criando passo a passo a imagem, né? Aí a gente tem o detector EDS,
temos o detector dos elétrons secundários e o detector dos elétrons retroespalhados. Existem os componentes, né, no MEV, como a gente bem sabe, mas para atividade eles não foram solicitados para ser descritos. Acredito que porque a parte 2 e a parte 1 são interligadas, né, e a gente precisa falar um pouco sobre o que cada coisa faz para conseguir organizar a informação de como que a gente vai fazer a alteração da distância, como que a gente vai fazer as alterações que são comuns aparecerem na hora que a gente está analisando uma amostra, né? E a primeira dessas alterações que a gente vai discutir é como que a gente vai fazer a alteração da distância focal. Ao lado de todas as alterações que foram solicitadas, eu coloquei essa imagem aqui, outra imagem representativa, né, bem mais simplista, de como funciona o MEV, só mesmo para utilizar como recurso didático. A gente sabe, né, que para a distância focal, para os elétrons, né, a gente vai ter as lentes, que todas as lentes elas vão ser bobinas, né, que vão gerar um campo magnético, que vai conseguir alterar o percurso dos elétrons do feixe que é emitido inicialmente, né? E por mais que seja diferente a estrutura, a gente tem essas bobinas funcionando como lente convexa de vidro que refratam a luz, né? Justamente porque elas vão desviar o caminho dos elétrons, né? E para a gente alterar a distância focal da refração, no microscópio óptico a gente precisaria alterar a curvatura da lente. Só que no MEV, a gente alterando a corrente que passa por essa bobina, a gente consegue adequar ela da maneira que supre a nossa necessidade, né? Então, basicamente, a gente vai mudar essa corrente e fazer um ajuste no campo magnético, né? Para deixar do jeito que a gente deseja. Passando agora para o diâmetro da sonda, né? Quando a gente precisar alterar ele, a gente sabe que tem alguns parâmetros que a gente pode manipular, né? Que a gente usa para poder alterar o diâmetro da sonda. Um deles, né, é que na grade catódica, que é o Reynolds, a gente pode aumentar a diferença, né, do potencial e do anodo entre um e outro. E dessa forma, né, a gente tem que o diâmetro da sonda vai ser alterado tal como o diâmetro do feixe. Quanto maior a diferença, né, a gente vai ver que esse diâmetro do feixe ele aumenta, né? E a partir disso, a gente tem que cada componente, né, vai reduzir um pouco o diâmetro do feixe. E aí as lentes condensadoras, né, elas podem influenciar, né, de acordo com a corrente que a gente está utilizando no nosso no MEV. E indo para a parte da convergência, né, a gente sabe que quando a gente seleciona o modo de baixa convergência, quando a gente decide operar nesse modo, tem um diâmetro maior na sonda. E quando a gente opera na alta convergência, tem uma área menor na sonda. Eu gosto, como tanto no diâmetro da sonda como a alteração na distância focal, a gente consegue mexer na tensão e na diferença do potencial. É importante falar que esse uso não pode ser indiscriminado, né? Porque a gente tem problemas com o aumento indiscriminado da tensão, tal como o ruído, por exemplo.
E passando agora para a tensão da aceleração, a gente sabe que a tensão, né, da aceleração ela tem grande influência, né, no formato da imagem. E por mais que os valores maiores sejam capazes de formar imagens com melhor resolução, existem as desvantagens que são atreladas a ele, né? Que eu falei um pouco agora há pouco. Essas restrições, ela vão fazer que a gente precise ter um controle, né? E para ter esse controle, esse controle sobre a tensão, a gente utiliza a diferença do potencial do filamento e do anodo. Diferente do que foi feito no último item, a gente vai trabalhar só com filamento com anodo e não mais com filamento e o Vernant. E aí esse processo ele vai acontecer quando a gente ajusta a carga do anodo, né? E aí, de acordo com essa interação, a gente consegue alterar a tensão de aceleração. E, por fim, né, a magnificação da imagem. Essas imagens foram retiradas do livro e elas não ficaram muito. Elas não ficam com muito boas. Com magnificação boa, inclusive. E quando a gente fala da magnificação do MEV, né? A gente sabe que o princípio da magnificação ele vai ser o mesmo. A gente vai precisar controlar a distância focal para poder definir a magnificação. Só que diferente do microscópio óptico, né, que a gente precisava trocar uma lente toda, aqui a gente não vai fazer isso, né, não é possível fazer isso. Aí a gente vai fazer uso de dois métodos para poder mudar essa distância focal para poder definir uma magnificação, né? O primeiro deles a gente pode dizer que é alterando o diâmetro da abertura, né? Ou então da distância de trabalho. Por isso que a gente vai fazer uso daquele componente que a gente falou antes, né? Que é as aberturas. Como ela serve para limitar o ângulo que os elétrons vão chegar na lente objetiva, a gente pode influenciar a distância focal com isso. E mudando essa distância, né, do trabalho, a gente permite utilizar uma profundidade de foco maior. Uma vez que a gente usa o diâmetro da abertura, né, sendo um dos métodos, e a outra alterando a distância do trabalho. Basicamente é isso. Eu agradeço pela atenção, vou encerrar a gravação e é isso. Infelizmente o computador não colabora tanto, mas eu acredito que eu não passei do tempo máximo, não. Eu passei um pouquinho, peço desculpas por isso.